Boa noite, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Estava um pouquinho com saudade, estou com o bispo volta e meia, não tenho vindo aqui, mas volta e meia a gente está junto, conversando, tendo comunhão, mas estou feliz de rever alguns irmãos e saber que Deus tem feito grandes coisas aqui também, amém? 2026 é o ano da bondade. Eu não vou pregar ainda sobre esse texto, mas se puder botar esse texto de Mateus capítulo 20, verso 15, na versão NAA para mim. Deus falou muito comigo desde o dia 1º do ano de 2026, quando eu soube desse tema, porque Deus é bondoso. Diga assim: Deus é bom. Pastor, e o que o Senhor está falando? Mateus capítulo 20 vai falar um pouquinho sobre um homem que tem uma lavoura, um senhor, e ele vai chamar trabalhadores para trabalhar nessa lavoura. E a Bíblia vai falar que ele chama vou resumir em 3 horários só, às 8 horas da manhã, e fala: olha, eu vou te pagar 1 denário para você ir lá e trabalhar. Ao meio-dia ele vai à praça ver um homem desocupado, e ele fala: olha, vai trabalhar na minha lavoura. Tá parado? Tô, porque ninguém me chamou. Então vai trabalhar na minha lavoura, que eu vou te pagar aquilo que for justo. Às 5 horas da tarde, 1 hora antes de terminar o expediente, ele vai e ele encontra uma pessoa parada na rua. E ele vai falar assim: por que você não está trabalhando? Estou parafraseando. E ele vai dizer assim: porque ninguém me contratou. Então ele falou: então vai e trabalha na minha lavoura. Só que eu acho tão interessante que na hora de fazer o pagamento, o que chegou às 5 horas da tarde e trabalhou só 1 hora, ele recebeu 1 só denário. Quem chegou meio-dia e trabalhou um meio período, recebeu também 1 denário. Mas quem chegou às 8 da manhã criou uma grande expectativa e recebeu 1 denário só. Naquele momento que recebeu o que chegou às 8 horas da manhã, pensou: mas isso não é justo, não deveria ser assim. E olha a resposta. Só quero deixar esse texto para você. Mateus capítulo 20, versículo 15. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Não, vou repetir para você. Eu estou pregando em 2026 que Deus é bom. Eu vou repetir: Deus é bom. Ei, se acostume em 2026, porque Deus é generoso, Deus é bondoso. Acostume-se, porque a medida de Deus é surpreendente. Acostume-se, porque as medidas de Deus são inacreditáveis. Eu quero declarar que você que é o último da fila, você que não tem condição, eu quero declarar que você vai ser alvo da bondade de Deus em 2026. Pastor, o que o Senhor está falando? Ei, em 2026, bispo, a gente não pode tentar aplicar a lógica num Deus que é bom. Vou repetir: em 2026 nós não vamos poder aplicar a lógica para entender um Deus que é bom. Porque os homens da parábola entraram em crise, quem chegou às 8 horas da manhã, porque não tem como entender na lógica a bondade de um Deus. Eu quero pregar algo para você: o que Deus vai fazer na vida do teu vizinho, mas na tua também, não vai tentar explicar com a lógica. Mas ele nem veio, ele chegou agora, não faz muito tempo que aceitou a Jesus, mas Deus é bom. Tem alguém que acredita nisso? Eu quero que você entenda que Deus é bom com os seus filhos, e você é filho de Deus. O problema é que tem gente que vem na igreja e ele serve a Deus por causa de um contrato. Quem chegou às 8 horas da manhã estava servindo a Deus por um contrato. Qual contrato? Quem começou às 8 sabia: trabalha que eu te pago 1 denário. É gente que vem na igreja dar um dízimo porque acha que tem que ser abençoado. É gente que vem na igreja e serve porque acha que então Deus vai curar. É quem tem um contrato. Quem foi meio-dia não tinha contrato, tinha uma promessa: vai que eu vou te pagar o que é justo. E quanto? Eu não sei, é uma promessa. Vai e confia. Mas quem foi às 5 horas da tarde não tinha contrato, não tinha promessa, tinha só um convite. Ei, eu nunca tive um contrato com Deus, eu nunca tive grandes promessas, mas um dia Ele me fez um convite: vem e me serve. Ei, eu estou aqui hoje pregando para você, porque Deus é bom em suas medidas, Deus é bom. Convite é para quem é lembrado. O dia que você casou, você se lembrou: vou convidar o GG, vou convidar o Bispo Júnior. Você fez uma lista e você
Você botou o nome de alguém que você amava na lista. Você se lembrou de alguém. Eu estou pregando que no ano de 2026 há um convite de Deus. Teu nome está na lista de Deus. Teu nome está na agenda de Deus. Tem alguém que pode erguer essa mão e dar um glória a Deus? Eu vou chegar no bom lugar. Fiz uma salada de fruta, mas é só para você entender que Deus não está irado com você. Não, olha para alguém e fala isso: Deus não está irado. Não, mas Deus vai vir com ira. Deus virá com ira. Nós não estamos servindo um Deus que está irado. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. Pastor, o que é isso que o Senhor está pregando? E eu quero crer que um dia sim Ele vai vir com ira, mas nós não veremos a ira de Deus, porque nós vamos estar em Cristo. Eu quero crer que você está em Cristo, e não tem como a ira de Deus vir sobre Cristo. Não é que você não tem pecado, não é que você não tem erro, é porque quando Deus olha você, Ele vê você coberto pelo sangue do corpo. Eu preciso que alguém entenda o que eu estou falando aqui hoje. Esse é o Deus bondoso que você serve. Esse é o Deus gracioso que você adora. Mas eu quero pregar. Abra sua Bíblia, eu vou ler só 2 versículos, porque você conhece a história, muito simples. Vou fazer uma introdução, e meu papel é introduzir para você entender um pouquinho ali, mas falar sobre o Pai, orar por você, encerrar e ir embora. Vamos lá. Deus é um bom Pai, e você é filho dele, amém? Diz assim Lucas capítulo 15, verso 22. Você conhece todo o texto, só quero ler esses 2 versículos. Diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa. Podemos ler a partir do verso 23, só que eu não vou ter aqui 23. Coloca na tela para mim só o 23. Então, perdão, bota o 22 também. 22. Não, bota o 21, aleluia. Meu Deus. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Agora pode passar. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, põem um anel no dedo dele e sandália nos pés. Verso 23. Tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Diga graças a Deus. Eu sei que você conhece esse texto. É a história do filho pródigo. Se você for ver a epígrafe bíblica, que é aquela frasezinha preta em negrito na sua Bíblia, vai estar escrito a história ou a parábola do filho pródigo. Só que essa parábola pródigo, ela tem 2 sentidos, essa palavra. Um sentido positivo e um sentido negativo. O sentido negativo de pródigo é alguém que gasta sem critério, esbanjador, torra o dinheiro. Mas essa palavra também tem um sentido positivo. Qual que é o sentido positivo da palavra? O sentido positivo tem a ver com alguém que tem muito dinheiro, e porque tem muito dinheiro, também é muito generoso em sua entrega. Alguém que é muito rico, e por ser muito rico, dá presentes pródigos, presentes generosos, presentes sem calcular. Talvez a epígrafe tenha um erro. A Bíblia é inerrante, mas talvez a epígrafe, que é humana, tenha um erro. Porque talvez não deveria ser a história do filho pródigo, mas de um pai pródigo, que não tem problema de dar para o seu filho e depois restaurar o seu filho. Porque essa história fala de um Deus que é pai e que é pródigo em suas bênçãos. Não, eu vou repetir. Deus não tem uma maldição para liberar sobre a sua cabeça. Deus não tem uma maldição, não. Deus tem o que para liberar hoje sobre a minha cabeça? Uma bênção. Porque Deus sabe que o que muda a vida humana não é a maldição sobre a cabeça, mas é a bênção dele, é a graça dele, é a bondade dele que vai nos constrangendo e mudando nossa natureza, nosso coração. Esse texto você vai perceber ali na frente que fala de novo nascimento. Porque todo aquele que conhece a bondade de Deus vai nascer de novo. E é por isso que na história vai falar: esse meu filho estava morto, mas nasceu de novo, aleluia. Só que o texto é muito conhecido. Eu quero só construir para chegar e falar do pai. Porque é um filho, e a Bíblia fala que é um pai que tem 2 filhos, e o mais moço
O jovem, aquele que ainda não tem tanta maturidade, ele vai chegar para o pai e vai falar: pai, me dá aquilo que me cabe, me dá a minha parte da herança. Meu irmão mais velho fica com 2 fatias, mas eu tenho direito a 1 fatia. Pai, como você não morre? Porque pedir herança viva era falar que desejar a morte, você conhece isso. Então ele fala assim: já como você, pai, é tipo a rainha Elizabeth, que nunca morre, nunca deixa eu assentar no trono, então por favor, já me dá o que é meu, eu quero o que é meu. Ele pede para o pai em vida. E o que eu acho mais lindo é a capacidade desse pai, que é tão generoso, que é tão gracioso, que dá para o filho. Mesmo estando vivo, ele divide a fazenda e dá a parte em dinheiro que compete ao filho. Na verdade, o que o filho queria não era que o pai morresse, mas ele achou que tinha capacidade de administrar aquilo que era dele sem a presença do pai. Sabe qual que é o nosso maior erro? É achar que temos capacidade de administrar um chamado, uma promessa, as nossas conquistas sem a presença do pai. Deixa eu falar algo para você: o que faz você ser bom não é a promessa que você carrega, não é os talentos que você carrega, mas é a presença do pai. O problema do filho era: eu quero a minha parte, porque eu quero administrar quem eu sou e o que eu tenho. Mas você nunca vai ter uma durabilidade grande querendo administrar o que você tem, quem você é, sem a presença dele. É por isso que em 2026 você precisa estar na igreja. É segunda lidere, é terça é culto, é quarta é reunião, é quinta é GC. Porque quanto mais na casa dele eu tô, mais perto dele eu tô, mais sabedoria eu tenho. Eu queria que alguém entendesse o que eu estou pregando aqui. O filho não queria herança. Na verdade, o que o filho queria era independência. Pastor, agora qual que é o problema? O problema é que ele está pedindo algo que é dele por direito, mas fora do tempo. Ele é moço, ele é menino, e ele pede hoje algo que é para ele viver amanhã. Aqui que está o problema da gente, porque a gente quer viver no nosso tempo, no nosso momento, coisas que Deus tem para a gente, mas é amanhã. Então cuida para que no começo desse ano você não comprometa o ano inteiro com um relacionamento, com um sonho de casar, de namorar, mas você está tão apressado em querer ter o controle das coisas que você coloca Deus na parede, as pessoas na parede, para viver o que é seu, mas dentro do teu tempo. Porque o problema do pródigo é que ele é novo, mas sendo novo ele acha que tem capacidade de administrar aquilo que lhe pertence. Mas nós nunca vamos ter capacidade de administrar o que temos sem a orientação e a sabedoria do pai. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Eu tenho um filho e uma filha. A Maitê é mais nova que o Oliver. O Oliver tem 8 anos, a Maitê tem 1 ano e meio. E tem várias coisas lá em casa que o Oliver tem acesso, mas a Maitê não. Nós tiramos do acesso dela até que ela cresça. Por quê? Porque por mais que seja algo que parece ser frágil, parece ser simples, para ela parece ser um perigo. Sabe o que eu entendo? Que tem coisas que dentro de uma estação e de um momento Deus tira das nossas vidas. Deus não permite, não porque Ele é bom, mas é a bondade dEle para nos proteger. Porque se Deus te dá acesso fora do tempo, você pode se perder. É o que acontece com ele. Apesar de eu não querer pregar, mas eu tenho que passar. Porque o texto vai falar que quando o pai reparte a herança, poucos dias depois, pegando tudo que era seu, ele partiu para uma terra distante. Agora ele, sendo dono daquilo que ele se achava merecedor, ele vai sair fora da casa do pai. Porque tudo que eu recebo fora do tempo vai fazer eu permanecer, vai fazer eu ficar pouco tempo na casa do pai. Escute isso: tudo que eu recebo fora do tempo faz eu ficar pouco tempo na casa do pai. Quando o filho pega aquilo que ele quer, ele vai embora. Sabe o que eu entendo? Que tem coisas que Deus não está atrasado, Ele só está te protegendo. Porque por mais que Ele te ame e o amor seja o livre-arbítrio, tem coisas que você está orando, pedindo, insistindo, e Deus está falando: não, espera, porque se eu te der agora você se perde. Então eu queria que tivesse alguém para agradecer a Deus por toda a porta que Ele ainda não abriu, por todo o contrato que ainda não fechou. Eu queria que você agradecesse a Deus por coisas que você pensou que iria dar certo, mas Ele ainda não liberou, porque a proteção dele, porque talvez você ainda não tenha a medida de maturidade necessária, mas como Ele é pai, Ele te conhece, como Ele é teu pai, Ele sabe como você é. Então espera o tempo de Deus. Ele sai de casa e perde tudo.
Ele sai de casa e começa a gastar de forma louca. Ele perde tudo. Não dá muito tempo. Agora ele não vai ter nem o que comer. A Bíblia fala que para onde ele vai, uma crise chega. E a crise é tão grande que ele perde tudo o que ele tem. Pastor, o que é isso? Essa parábola revela o caráter de um Deus que é pai. O pai libera, porque sabe que um dia ele vai voltar. O pai libera, mas o pai já prepara tudo para quando ele voltar. Quando ele sai achando que é independente, sabe, mas ele vai perder tudo. Porque tudo que ele só vale enquanto está na casa do pai. Só que a Bíblia vai falar que uma crise se instala na terra. E agora a crise é tão grande que ele perde tudo e não tem nem o que comer. Ele deseja comer a comida dos porcos. Só que olha que interessante. É um pai que é uma tipologia de Deus conosco. O que acontece na terra? Uma crise. Deus está mexendo em tudo para então mexer no indivíduo. Veja, a economia está sendo mexida, o país está sendo mexido. Há uma fome, há uma crise, a falta de trabalho, a falta de recursos. Só para quê? Para mexer dentro do coração de um filho. Sabe o que eu entendo? Que Deus é tão bom que Ele sabe a dureza do nosso coração, e às vezes Ele mexe em tudo em nossa volta só para mexer na gente. Eu vou repetir, tem coisas que a gente não acontece, mas hoje eu queria que Deus abrisse os teus olhos para você entender. Você não percebeu, mas Deus mexeu em tudo em 2025 só para mexer em você. Ele mexeu na economia, foi uma porta que fechou, foi o pneu do carro que furou, foi o motor que fundiu, foi os filhos brigando, foi tantas coisas que Ele mexeu. Para quê? Para uma hora mexer no teu coração, porque Ele é bom e Ele quer ver você de volta. Ele quer ver você na sua posição de filho. Deus mexe em tudo, a economia é mexida, e agora o filho se torna mexido também. Porque o que vai acontecer? Ele desejava encher o estômago com a comida dos porcos. Veja, ele não comeu, mas o desejo era se encher disso. Existem coisas que ainda não entraram no nosso coração. Escute, existem coisas que ainda não entraram e não foram realizadas, mas nós já estamos cheios dela. Mas eu quero declarar, Deus vai dar o livramento. Ele desejou, mas não comeu, porque o homem da cidade falou, não, aqui você não come. Eu quero declarar, talvez você já está cheio de desejos, mas eu quero declarar, vai ter livramento nesse percurso. Vai ter livramento. Talvez você está cheio de intenção má no teu coração, mas Deus vai fechar algumas portas só para proteger você. Eu quero declarar, Deus vai purificar as nossas ações e vai purificar as nossas intenções. Tinha coisas que o desejo estava aflorando, você ia fazer, mas eu quero declarar, Deus vai dar um livramento para você, para tua casa, para tua vida. Ele desejou se encher, por quê? Porque tinha fome. Ele desejou se encher porque estava vazio. Ele desejou se encher porque faltava algo dentro dele. Talvez no primeiro momento ele pensou, é a falta de comida, é a falta de dinheiro, mas no momento da história ele vai perceber que o que falta é a presença do Pai. Vou repetir, ele pensou em se encher das comidas dos porcos porque existia um vazio dele. Só que Deus, Ele é tão bom que às vezes numa estação Ele prefere te ver vazio do que cheio daquilo que não presta. Eu vou repetir, Deus é tão bom que numa estação Ele prefere te ver vazio do que cheio daquilo que não presta. Aí eu entendo, porque se o filho come, se de alguma forma ele se enche, ele não sabe, ele não volta para a casa do pai. Então eu entendo que às vezes Deus permite num ciclo da minha vida eu estar vazio na minha vida sentimental. Ele prefere eu ver vazio e sozinho na minha vida sentimental do que ver cheio daquilo que não presta, do que ver você com um relacionamento que te afastava da presença de Deus. Às vezes Deus prefere ver você sem um emprego do que te dar um emprego, mas saber que você vai largar a aliança que você fez no altar. Tem alguém que pode agradecer por esse Deus que permite a gente ficar vazio, mas só para a gente não ser cheio daquilo que não presta. Agora,
Aqui eu começo a pregar. Aquele filho perde tudo. Perde a herança, perde o recurso, vai perdendo a saúde, porque quem não tem o que comer, quem vive de uma forma social precária, não tem uma boa saúde. Ele perde a força, ele perde a saúde, ele perde a identidade, perdeu a herança. Mas teve uma coisa que ele não sabe, mas nós que temos acesso ao texto sabemos o quê? Tem algo que ele nunca perdeu: o lugar dentro da casa do pai de filho. Vou repetir, tem algo que a gente nunca perde. Enquanto estivermos vivendo dentro da nova aliança, debaixo do ano aceitável do Senhor, da graça de Deus, tem algo que nós não perdemos. Por mais que a gente erre, tem algo que nós não perdemos. O quê? O nosso lugar na casa do pai, o nosso direito de filho. Não, vou repetir, talvez o diabo soprou na tua cabeça: você não é filho, você não é digno, você não pode. Mas hoje Deus está pegando a minha boca para liberar uma palavra sobre você, para te lembrar: você pode ter perdido muitas coisas nos últimos meses, nas últimas semanas, mas tem algo que Deus te trouxe aqui hoje para ouvir. O teu lugar como filho, o teu lugar na casa do pai, ei, está intacto. Pastor, como que eu sei que ele tinha lugar naquela casa? Porque quando ele volta, o pai fala assim: traz a roupa, traz a sandália, traz o anel. Ei, o que o senhor está pregando? Ele foi embora, mas ainda a roupa que era dele estava lá. Ele foi embora, mas o anel que era a autoridade familiar ainda estava lá. Ele foi embora, ele abandonou, mas as sandálias ainda estavam lá. Pastor, eu não entendi. Você pode ter se afastado numa estação de Deus, você pode ter largado durante um ano de servir, de fazer coisas, mas nesse altar, nessa igreja, cada promessa que Deus te fez ainda está aqui. Eu estou pregando para alguém: cada promessa que Deus realizou está intacta. Ele está te esperando. Eu estou pregando para alguém nessa noite que Deus está esperando. Já era para você estar dando glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque a promessa não mudou, porque o sonho que Ele escreveu ao teu respeito não mudou. Ei, tem algum pródigo que está me ouvindo da internet? As promessas que Deus tinha dentro do Seiforipa para você ainda está de pé. Ah, se tivesse alguém para dar um glória a Deus. Agora, a fome é tão grande que o filho pensa: eu vou voltar, porque lá eu tenho pão. Porque lá eu tenho o quê? Então calma. O filho, num primeiro momento, ele não lembra da casa do pai porque está arrependido pelo que fez. Ele lembra porque perdeu o pão. Pastor, o que é isso? Ele não volta porque por uma livre e espontânea vontade, não. Ele volta por uma necessidade. Pastor, o que é isso? Eu, como pastor de igreja local, eu queria que as pessoas se convertessem, viessem na igreja, porque estavam arrependidas, porque falam: eu sou inimigo de Deus, eu preciso do amor e da graça da cruz. Mas nem sempre é assim. Normalmente, escuta, as pessoas vêm na igreja porque precisam de pão, porque precisam de um milagre. Mas Deus é tão bom que Ele fala, Ele é tão bom que Ele não precisa. Mas Ele fala: tu quer pão? Então vem por causa do pão. Não, tu quer um milagre? Então vem por causa do milagre. Tá com fome? Vem. Eu estou vindo porque eu preciso de um emprego. Deus é tão bom que Ele fala assim: eu sei que você não está vindo por causa de mim primeiro, mas vem por causa do emprego, porque eu sou tão bom que aqui vai ter emprego. Não, eu estou vindo porque eu quero um casamento, eu quero uma família. Deus olha e fala: eu sou tão bom, vem que eu vou te dar família, vem que eu vou te dar aquilo que você precisa, porque Deus é bom. A necessidade é tão grande, o filho está tão distante da casa do pai que ele perde a identidade, a consciência de filho. Então o que ele vai falar? Ele vai falar assim: eu vou voltar e eu vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra ti, contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, escravos. Veja, o discurso, o pensamento do filho é assim, Marquinhos: pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Não me trata como filho, me trata como escravo, como servo. Aqui está o problema de algumas pessoas que às vezes não conseguem alcançar a bondade de Deus.
porque elas servem a Deus, estão na igreja e fazem as coisas para Deus, mas elas não têm uma consciência de filho, ela tem uma consciência de servo, de voluntário, de escravo. E deixa eu te falar algo, Deus não pode abençoar servos, Deus só pode abençoar quem é filho. Porque enquanto você tiver uma consciência de servo, Deus não pode te abençoar, senão Ele vai estar reforçando um comportamento errado. Então, enquanto nós não transicionarmos a nossa mente de escravo, de servo, de quem tem que fazer, e não entendermos que somos filhos, Deus nunca pode nos abençoar. Quem está comigo, diga glória a Deus. Pastor, o que o Senhor está falando? É por isso, escute, que quando o filho pródigo ele volta, e eu quis ler o texto no início, ele vem com um discurso. Qual que era o discurso? Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Só que quando o pai vê o filho, quando o pai corre para o filho dá o discurso para ele: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser tratado como filho. Só que ele não completa a frase. Na mesma hora, antes de ele completar a frase, falar trata-me como um escravo, como um servo, antes de ele completar a frase daquilo que ele pensou, antes de ele falar trata-me como um servo, o pai não deixa ele falar isso. O pai já fala: pega a roupa, pega a sandália, pega o anel, porque eu não posso abençoar servos, escravos, eu só posso abençoar filhos. E eu estou aqui para reforçar essa identidade. Você não é servo, você é filho de Deus. Eu vou repetir: você não é servo, você é filho de Deus. Eu vou repetir até você dar um brado: você não é servo, você é filho de Deus. Pastor, isso é bíblico? É. Coloca para mim Romanos 8,15, por gentileza. Essas verdades estão muito vivas dentro de mim. Romanos 8,15, por favor. Aleluia, se a mídia me ajudasse. Glória a Deus. Romanos 8,15. Vou me lembrar aqui. Aleluia. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão, ou em outras versões, servidão, para viverem outra vez atemorizados, ou para viverem outra vez com medo, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Pastor, o que é isso? Paulo está escrevendo e está falando assim: olha, vocês não receberam espírito de empregado, de servidão, de escravidão, para viverem outra vez com medo. O que é isso? Como assim outra vez? É porque na antiga aliança, todos que serviam a Deus se relacionavam com Deus como servos, como escravos. Eles se relacionavam com Deus, mas quando entravam no Santo dos Santos, eles entravam com medo, porque se fossem reprovados, eles seriam mortos e fulminados. Só que o que Paulo está falando é: nós não recebemos espírito de servidão e escravidão para viver com medo. Nós recebemos o espírito de adoção. Nós somos filhos. Calma, escuta o que eu vou falar para você. Empregados vivem com medo, porque se não corresponderem ao patrão, tem medo de ser mandado embora. Empregados vivem com medo, porque se não fizerem tudo como o patrão espera, são demitidos. Só que Deus está falando: para de vir na igreja com medo, para de se relacionar comigo com medo, porque eu não te abençoo por causa da tua performance. Eu te abençoo, eu sou bom, porque você é filho, porque você é filha. Pastor, o que o senhor está pregando? Eu tenho 2 filhos. Um se comporta muito bem, o Oliver, e a Maitê se comporta muito mal. Puxou a mãe dela, aleluia. Pastor, o que o senhor está falando? Eu tenho 2 filhos. Só que hoje à noite, quando eu sair daqui e eu ir jantar, aleluia, eu vou dar comida para o Oliver, que se comporta bem, mas eu vou dar comida para a Maitê também, que se comporta mal, que bagunça, que corre, que não para. Por quê? Porque eu sou pai, e o meu caráter como pai é ser bondoso. Não, a palavra é muito simples, mas eu quero que você saia daqui com essa consciência. O quê? Você é filho de Deus. Já não começa a tua semana: ai meu Deus, será que Deus quer lançar um raio na minha... Não, eu não preciso mais viver com o espírito de escravidão, servidão, buscando ser aprovado por Deus, porque Ele não me aprova por causa da minha justiça, Ele me aprova porque Ele já foi justo. O que? Trazendo a ira sobre Jesus. Ele me adotou como filho e Ele me abençoa porque Ele é um bom pai. O filho está voltando. Vem comigo, Marquinhos, agora, ó. Só que
Em Israel é comum cada casa ter uma laje, um terraço. Como o filho volta e como o pai encontra ele, a impressão que eu tenho é que todas as manhãs o pai, ele vai no terraço. E agora quando ele vai no terraço, eu fico imaginando ele olhando para o horizonte e pensando: um dia meu filho volta, um dia meu filho volta. Os vizinhos olhavam o olhar daquele pai e falavam assim: esse pai é doido, porque o que esse filho fez, a desonra desse filho, e esse pai ainda quer que volte. Que pai é esse? É um pai que é pródigo, é um pai que é generoso, é um pai que dá e não tem problema se o filho voltar, dá de novo. É um pai que é bondoso. Agora um dia o filho pródigo, ele fala: peguei, vou voltar, tenho o discurso pronto. Marquinhos, calma. Música agora de filho pródigo voltando, Marquinhos. Vamos lá. Um dia o filho pródigo está voltando, e eu fico imaginando o pai abrindo a janela do terraço. De repente o pai olha lá longe, ele vê alguém magro, sujo, cabeludo. O pai olha e fala: não. O texto fala que o pai vai ver. Quando o pai identifica, o avistou de longe, e o pai correu. Eu vou repetir: e o pai correu. Não, você não entendeu, porque todas as vezes que nós tivermos uma ação de vir a Ele, Ele vai ao nosso encontro com grande velocidade. Todas as vezes que você tiver uma ação de vir no altar, de vir à igreja, ei, Deus é tão bom que Ele vai correndo ao teu encontro numa grande velocidade. O texto e a Bíblia vai falar de forma simbólica que Deus correu, porque aquele pai é Deus. Escuta, o pai correu. Pastor, eu não entendi. A Bíblia nunca vai dizer que Deus corre. Pelo contrário, Deus não tem pressa. Pelo contrário, Deus não está atrasado. Pelo contrário, Deus tem tudo no controle e nas mãos. Mas agora a Bíblia vai falar que tem um momento que Deus tem pressa. Quando, pastor? Quando eu faço menção de ir até Ele, então Ele tem pressa de vir até mim. Eu estou pregando que Deus é tão bom que quando você adora com verdade, quando você dobra o joelho com verdade, Ele se apressa, Ele corre. Se tivesse alguém para entender o que eu estou pregando aqui, Deus tem pressa para te abençoar. Deus tem pressa para te restaurar. Quando Deus vê uma ação sua de falar: clama a mim, responder-te-ei, ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Agora pensa comigo. Os homens, é natural da cultura, os homens vestiam um vestido, uma túnica comprida, que impedia a perna de se movimentar. Aquele pai, ele vai ter que fazer algo que para o judeu é uma vergonha, é uma humilhação, porque para se apressar e correr, ele vai ter que erguer o vestido e mostrar as pernas. Esse pai revela a Deus. Por quê? Porque eu me exponho à vergonha para correr e salvar um filho que está morto, mas vai reviver. Eu sei que numa versão hollywoodiana e católica, nós achamos que Jesus morreu na cruz do Calvário quase pelado e com aquele vestidinho em cima, mas Ele morreu completamente nu. Pastor, o que o senhor está pregando? O texto me mostra o caráter de um Deus que é tão bom que eu me exponho a tudo só para mim ver um filho de voltar para minha casa. Não, o que Jesus está apresentando é um Deus tão bom, o que passa vergonha por um filho. É um Deus tão bom que vive a humilhação por um filho. O que Jesus está falando é o caráter de Deus. Eu sou tão bom que eu não quero majestade, que eu não quero trono, porque se Deus descesse com a sua majestade e trono, nós não o receberíamos, porque sempre que Ele descia no Sinai, o povo falava: fala tu, Moisés, para que Deus não fale e nós morramos. Então o que Deus tem que fazer? Deus tem que deixar trono, Deus tem que deixar glória, Deus tem que arrancar carola. A Bíblia vai falar que Ele se esvaziou a tal ponto de descer de uma forma humana. É Ele falando: por você eu me humilho, por você, preciso que alguém entenda o que eu estou pregando. O que é isso, pastor? É o encontro perfeito. Eu vou repetir: o que é isso? É o encontro perfeito.
dentro da cultura, ia ser impossível aquele filho voltar para a cidade. Coloca para mim aí na tela, Deuteronômio capítulo 21, verso 18. Diz assim: se um homem tiver um filho, todo Israel saberá disso e temerá. Dentro da cultura, um filho que desonra o pai, o filho que envergonha o pai, ele merece morrer. Por que o pai se apressa? Porque o pai sabe que o que o filho fez vai trazer morte a ele. Só que olha só a consciência que Jesus quer trazer na parábola. O que o filho merecia era a morte. Imagina o pai do terraço. Ele vê o filho e ele sabe, se esse filho voltar assim, os anciões que ficam na porta da cidade vão apedrejar. Porque o pródigo tinha a ficha suja. Mas e o pai? Tem a ficha limpa. O pródigo tinha uma história, um currículo comprometido. Mas e o pai? Tinha um currículo limpo. Imagina só, quando o pai vê o filho pródigo voltando. A Bíblia vai falar que quando o homem vê, ele sai correndo e abraça o seu filho, beija o seu filho. Por que ele faz isso, pastor? Porque pela cultura, pela lei, deveria morrer. Só que o pai se antecipa. É um encontro perfeito, porque é o pai que vai até ele e protege. Pastor, eu não estou entendendo o que o senhor está pregando. Ei, sabe por que você não morreu no dia do acidente? Sabe por que você não morreu no dia que a polícia invadiu a favela? Sabe por que você não morreu naquele dia na balada? É porque quando a morte foi tirar a tua vida, o pai correu primeiro e falou: eu vou proteger, eu vou salvar. Se tivesse alguém para entender, se tivesse alguém para erguer e agradecer a Deus com a sua mão erguida por cada livramento, porque ele foi mais rápido do que a morte. Esse texto narra o encontro perfeito. Por quê, pastor? Porque aquele filho, por mais que quisesse, nunca teria capacidade de ir até o pai. Pastor, por que o encontro perfeito? Porque não é só uma parábola, é o plano de salvação ali. Por causa dos meus pecados e delitos, eu estava afastado dele. O pecado, o salário do pecado era a morte. E agora existia uma divisão, não tem como eu ir até ele. Por mais que o filho viesse arrependido, ele ia se encontrar com a morte. Só que agora por que a história perfeita? Porque não é ele que tem capacidade de vir até o pai, ele tem a decisão. Mas para salvar ele, parte do pai descer da casa, correr até ele, porque foi isso que Jesus fez por nós. Se ele não viesse até nós, se ele não descesse na cruz e não tomasse o nosso lugar, eu jamais teria capacidade de ir até ele. Tem alguém que pode agradecer por esse evangelho de um Deus que é bom? Deus hoje está esperando o passo de alguém, para que ele possa reagir com a sua bondade. Deus está esperando uma ação de alguém, de falar: eu vou mudar minha vida, para que ele possa reagir com a sua graça. Verso 32, mas é preciso festejar e alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pastor, o que é isso? O encontro com a bondade de Deus muda a tua natureza. Aquele filho nunca mais sai de casa. Aquele filho nunca mais volta para a perdição, porque o pai foi tão bom, tão bom. O pai deu tudo que ele não merecia: uma festa que ele não merecia, um novilho que ele não merecia, uma roupa que ele não merecia, um anel que ele não merecia, uma sandália que ele não merecia, uma segunda chance que ele não merecia. O que é o nome disso? Graça, bondade. E agora o que acontece? O novo nascimento. Ninguém vai ter a vida transformada e vai nascer de novo sem antes conhecer a bondade de Deus, porque a bondade de Deus é o que nos faz nascer de novo. Pastor, agora qual que é o problema? A bondade de Deus muda a nossa natureza. Escute o que eu vou falar: a bondade de Deus muda a tua natureza. Você nunca mais quer viver no pecado. Sabe o que o novo nascimento faz? Faz você viver alérgico ao pecado. Semana passada, essa ministração saiu de semana passada, porque eu fui no restaurante, a gente foi comer um camarão, e alguém falou: não, eu não posso comer camarão, só com cheiro eu já não posso. Por quê? Porque me dá alergia. Não frita a minha comida na gordura do camarão, porque senão eu já passo mal. Pastor, o que acontece? Quando a gente tem um encontro com a bondade de Deus, nós nos tornamos alérgicos ao pecado. Quando você nasce de novo, porque conheceu a bondade de Deus, você cria uma relação alérgica com o pecado.
Você até peca, mas quando peca passa mal. Você até peca, mas quando peca fica agoniado. Ai, não sei, isso aqui não é mais para mim. Ei, você até peca, mas quando você insiste em pecar, parece que tudo trava. Você não consegue nem se mexer. Você precisa de ajuda. Pastor, o que é isso? É porque você nasceu de novo. É porque Deus não te criou para viver no mal, viver no pecado. É por isso que a bondade de Deus nos transforma. Eu estou pregando que chega de pecado, chega de autossabotagem, chega de não construir história, chega de vir na igreja mas dançar colado lá fora. Eu quero declarar: Deus vai te dar uma alergia contra o pecado. Pastor, pecado é bom? É. A moça falou: camarão é bom? Uma maravilha. Eu falei para ela: uma delícia. O problema é que quando ela peca, ela passa mal. Como quando ela come, ela passa mal. A mesma forma a nossa relação com o pecado. Pecar é bom? É. Mas toda vez que a gente peca, a gente passa mal. E se você insistir em viver pecando, vai chegar uma hora que você vai morrer. Mas eu quero declarar: tem graça, tem livramento. Você sabe que já não é mais para você. Tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando aqui hoje? Pastor, mas eu fui liberto do pecado. Mas Romanos 6,18 vai falar: e uma vez liberto do pecado, fomos agora feitos servos da justiça. O que é isso? É que quando você nasce de novo, você se torna alérgico ao pecado, mas você se torna agora servo da justiça. O que é isso? É que antes o pecado te atraía, agora o que te atrai é ser semelhante a Jesus. Então alguém vem, fecha o teu carro, arranha no estacionamento, você fala: eu vou falar com o bispo. Quando eu ver aquele irmão, aí daqui a pouco você vai para casa e fala assim: pra que tanta ruidade? Não, isso está me fazendo de mal. Quer saber? Eu vou perdoar, eu vou dar uma segunda chance, porque você vai se tornar escravo daquilo que Deus espera, daquilo que Deus faria por você. Tem alguém que pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Fica de pé. 5 minutos eu encerro. Eu preciso de 3 pessoas aqui. Preciso do João, preciso do GG, preciso desse irmão aqui que está de gola polo bonito, aleluia. Vamos lá. Pastor, como que vai ser o meu ano? Cheio de graça e bondade. Pastor, como que vai ser o meu ano? Cheio de graça e bondade. Salmos capítulo 23, verso 6 foi a palavra que Deus me deu para a virada. Pastor, o que? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de 2026. Vou repetir: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Pastor, o que é isso? O João está aqui. Esse aqui representa você. Só que amanhã, quando você se acordar, a bondade e a misericórdia. Vem cá, misericórdia, vem cá, GG. A misericórdia tem que ser maior do que a bondade, porque a gente erra demais, aleluia. Então vamos lá. Vira para ele. Esse é eu e você aqui. Quem está comigo, diga glória a Deus. O que o salmista está falando é o seguinte: que certamente que a bondade e a misericórdia vão fazer uma escolta. A palavra ali, para ficar mais claro, é uma escolta. Pastor, o que é bondade? Bondade é o que você não merecia, mas Deus faz. Calma. Bondade é aquilo que eu não mereço, mas Deus vai fazer. O que é isso, pastor? Você não merecia, mas Deus colocou. Você não pode ir para a faculdade, mas Deus vai te dar acesso. Você não pode casar pelo teu currículo, mas Deus vai te dar uma esposa linda e você vai ser fiel a ela. A bondade vai te dar o que você não merece. Pastor, o que é isso, pastor? A bondade vai fazer uma escolta. Pastor, o que o senhor está pregando, pastor? É que não é sobre o teu currículo, não é sobre a tua capacidade, não é sobre o quanto você estudou, o quanto você tem na conta. Vai ser sobre a bondade, porque aquilo que você não poderia ter, a bondade vai te dar, a bondade vai dar acesso. Pastor, e agora o que é a misericórdia? Se a bondade dá o que eu não mereço, a misericórdia de Deus é fazer, escute, a misericórdia é Ele, cadê? A bondade me dá o que eu não mereço. Agora a misericórdia é o que? Ele não fazer o que eu merecia. Pastor, por quê? Porque eu sou pecador. E por eu ser pecador,
eu tinha que morrer, eu tinha que padecer, eu tinha que viver como maldito. Mas a misericórdia, ela faz o quê? Se a bondade me dá o que eu não mereço, a misericórdia, ela me protege. Por que me protege? Porque é não fazer o que merece. Errou, merecia ser jogado às traças, mas a misericórdia vai fazer o que você não merece. A misericórdia vai deixar coisas não acontecerem que você merecia. Por exemplo, bebeu a vida inteira, fumou a vida inteira, mereceu o quê? Está doente com câncer, mas a misericórdia vai fazer escolta. Ela não vai te dar aquilo que você deveria viver. Tem alguém que está entendendo? Pastor, mas o que é isso? É uma escolta. Por exemplo, aqui, eu preciso que... Vem cá, Giovanni. Eu merecia era me separar, porque eu sempre tive um caráter ruim. Mas olha o que a misericórdia vai fazer. Vai andando, João, vai andando, João. Olha o que a misericórdia vai fazer. Vai, tenta pegar, vai. É uma escolta de bondade. Tá entendendo o que eu estou pregando aqui? É uma escolta de bondade e misericórdia. Mas você precisa entender. Pastor, o que é isso? Eu sei que a gente sempre viveu assim. O diabo está me perseguindo. O diabo está me perseguindo. Essa palavra certamente me seguirá. Essa palavra seguirá é como o caçador que rodeia a presa. É como um assaltante, é como um ladrão que está rodeando aquilo. Vai andando, João, vai rodeando eles. Vai rodeando ele. Não, mas, vou ensinar para vocês aqui como é que é agora, aleluia. Vai andando, João, vai andando. Ele está indo trabalhar e está assim, vai andando, João. Pastor, o que o senhor está pregando? Que esse ano de 2026 vai ser assim. O que, pastor? Não é o diabo que vai te perseguir, vai ser a bondade, vai ser a misericórdia. Eu estou pregando para alguém que acredita. Deus vai te dar o que você não merece e vai te livrar daquilo que você merecia. Porque Ele é bom. Você pode erguer a mão e adorar. Você pode erguer a mão e adorar. Você pode erguer as mãos para o alto. Eu queria que por um minuto você agradecesse a esse Deus que é bom. A bondade é um convite, não é um ingresso. Você não paga, você recebe e acessa. E há um convite de Deus para você. Deus misericordioso, em que o Senhor faz além do nosso cálculo, do que pedimos, do que pensamos, que esse Deus gracioso encontre espaço na vida dessa pessoa. Pai, quem tem chamada ministerial, quem tem sonhos ministeriais, Pai, quem tem sonhos profissionais, eu quero declarar que seja um ano, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que nós sejamos tão constrangidos com a Tua bondade, com o Teu favor, que a gente, Senhor, largue o pecado, se arrependa daquilo que entristece o teu coração e possamos viver uma vida digna como filhos de Deus. Eu quero declarar: livra, Senhor, essas pessoas do engano, da mentira de Satanás acerca da sua identidade, e que eles possam sair daqui com uma consciência de filhos, de herdeiros, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Talvez você veio aqui hoje, você já recebeu promessas de Deus, mas nos últimos meses você ouviu os cidadãos da terra e você foi para lugares que Deus não deseja que você esteja.
Mas Deus te trouxe hoje aqui para falar que as portas não estão fechadas para aqueles que são filhos. Ele ainda continua sendo teu pai. E a minha oração é muito simples hoje, com os olhos fechados e com as duas mãos no coração. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas que hoje quer viver uma restauração, um novo começo, quer ter uma aliança com esse Deus que é Pai, esse Deus que sua bondade é incompreendida. Eu quero fazer um convite. Quando eu contar até 3, é você e Deus na sua cadeira, com as duas mãos no coração. Quando eu contar até 3, perguntando se alguém quer receber Jesus como Senhor e Salvador, de forma simples, tranquila, você só vai erguer a sua mão para o alto. É uma decisão pública que muda a tua vida. Por isso que eu quero que todos fechem seus olhos e coloquem a mão no coração. 1, 2, 3. Tem alguém que hoje decide entregar sua vida para Jesus ou reconciliar? Erga a mão para o alto. Eu quero conhecer você e orar com você. Todos já tomaram essa decisão?